É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, né? Já podemos falar assim do nosso, você que já acompanha, podcast Ciência e Nutrição. A gente vem inaugurando esse projeto novo, então, que você vem durante esse mês aí, não só nos ouvindo, mas agora no nosso canal do YouTube, também nos acompanhando aqui. E relembrar para você qual é o objetivo desse podcast, que é trazer informações novas, informações atualizadas da área, então, da ciência e da área da nutrição. Para quem está chegando hoje, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, a ideia desse podcast, com essas informações, é que você possa, então, utilizar elas no seu dia a dia, mudando hábitos, impactando o seu dia a dia. A gente fica muito feliz aqui com a sua presença conosco e já pede para quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades e, se puder, também dê uma curtida no vídeo de hoje. Hoje, o nosso tema é um tema que podemos dizer assim um pouco diferente, né? Nem todo mundo está muito acostumado com essa nomenclatura, nem todo mundo conhece bem essa área que a gente vai falar hoje, mas é uma área muito importante. Nós vamos falar hoje sobre compostos voláteis em alimentos. Nossa, deve estar se perguntando o que é isso, né? Então, para esclarecer um pouco mais sobre isso, nós convidamos a doutora Beatriz Ripper. A Beatriz é muito legal porque eu já conheço a Beatriz, ela tem 3 graduações. Ela é formada em Química, em Tecnologia em Processos Químicos, pela IFRJ, e também graduação em Nutrição. Então, uma pessoa que consegue incorporar esses conhecimentos diferentes. Ela também tem mestrado e doutorado na área de Ciência de Alimentos e trabalha já há mais de 12 anos nessa área de nutrição, com compostos voláteis, compostos bioativos. E atualmente está com um projeto mais novo, né, Beatriz? Trabalhando com nutrição comportamental, conduzindo diferentes processos de reeducação alimentar no consultório que ela trabalha. Beatriz, a gente está muito feliz aqui com a sua presença. Seja muito bem-vindo aqui conosco no nosso podcast. Professor Anderson, professora Luana, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da ciência. Bom, compostos voláteis foram tema, né, do meu estudo de doutorado, onde eu estudei o café por muitos e muitos anos, que apresenta mais de 1.000 compostos voláteis. Então, é um alimento que tem aí uma composição volátil super complexa, com compostos que atribuem a esse alimento, né, odor tanto de caramelo, chocolate, pimenta, frutas. Então, realmente, não só o café, mas também outros tantos alimentos que a gente tem por aí para serem analisados, né, quanto a essa questão da composição volátil. Então, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com vocês. Beatriz já começou a falar um pouquinho sobre o tema, né? Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que você chega nessa área da ciência da nutrição? Depois, como é que você caminha nessa área da área de química de alimentos? Por que você escolheu essa área? Conta um pouquinho da sua história para que quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, conheça um pouquinho a Beatriz. Então, professor, a grande verdade é que sempre houve um grande direcionamento da química para anos, que eu não sabia muito bem dessa história. Eu tentei vestibular para química porque eu sempre gostei muito de estudar química. Nunca associei a química aos alimentos, mas eu sempre gostei muito de estudar a química em si. E sempre fui muito apaixonada por alimentação saudável. Fato é que eu passei para 2 universidades federais ao mesmo tempo, né? A Unirio e o IFRJ. Isso eu tinha os meus 19 anos, mais ou menos. E a minha intenção era escolher entre uma delas, né? E não cursar as 2 até o final, até porque vamos dizer que não é muito fácil a gente estudar ao mesmo tempo anatomia e cálculo 2. Não é uma tarefa muito simples, né? Então, eu tinha na minha cabeça de que eu precisava entrar na faculdade e escolher uma das 2 graduações. Não tinha como levar as 2 até o final. Fato é que eu me apaixonei pelos 2 cursos. Todo mundo me perguntava, e aí, qual dos 2 você vai escolher? Eu falei, gente, eu gosto das 2 coisas.
Só que eu não sabia como juntar os dois temas, né? Até que eu tive uma aula de composição de alimentos com o professor Alexandre Porte, da Unirio. Aí, gente, é um spoiler, hein? Ele tá no nosso programa nesse mês também, e tá aí já criou uma ligação que a gente nem lembrar, nem sabia disso, hein, Luana? Já tem o Não foi Alexandre esse nem mês e a combinado, Beatriz hein? aí. Vocês que estão achando que foi combinado, foi nada. Estou aqui de prova. Eu tive uma aula com ele e tinha uma estrutura química, assim, desenhada no quadro, e foi aquele meu momento eureka, assim, eu olhei para aquela estrutura química e pensei, cara, é isso, dá para juntar as duas coisas, eu não preciso trabalhar com as duas coisas separadamente. E foi nesse momento que eu decidi levar as duas graduações até o final. Muitos me chamaram de louca, mas foi a melhor loucura que eu já fiz na minha vida, porque eu aplico as duas áreas até hoje. E sou muito apaixonada, tanto por uma quanto por outra. E terminando, então, as duas graduações, eu já emendei no mestrado e logo depois no doutorado, né? Tanto mestrado quanto doutorado em ciência de alimentos. Enfim, aquele dia da aula do professor Alexandre Porte realmente mudou o meu rumo profissional, assim. Naquele dia tudo fez sentido, sabe? Caramba, Beatriz, que máximo, né? Que máximo esses momentos eureka que a gente tem, né? Enfim, isso é muito marcante, né? E que bom ver isso na tua fala, porque realmente os grandes profissionais que passam por aqui pelo podcast Ciência da Nutrição têm esse feeling, esses momentos, né? Se eu pudesse juntar alguns episódios e fazer uma análise mais qualitativa disso, eu te diria que esses momentos eureka mudam não só a nossa carreira profissional, mas a ciência da nutrição também. E agora, né, esse é um podcast, Anderson, que você tramou aí essa temática super inovadora, né? Achando que eu ia ficar para trás, né? E tá, de certa forma, certo, porque é tão inovador, Beatriz, que eu não me lembro, né, na graduação que fiz, no mestrado que fiz em nutrição, de ter visto falar disso. Então, fiz algumas leituras aqui e já vá me perdoando se cometer algumas gafes, mas o bom é que eu estou representando uma galera aí que está no mesmo nível de conhecimento, e eu te pergunto, né? O que são compostos voláteis? Isso é a primeira questão que eu queria saber. E por que é importante a gente, enfim, né, ter mais conhecimento desses compostos voltado na área de alimentos? Então, professora, compostos voláteis são substâncias químicas, né, responsáveis pelo odor, pelas características tanto de odor quanto de sabor dos alimentos. Seja esse alimento o café, o mate, né, a cúrcuma, a manga, enfim, qualquer alimento. Então, por esses compostos serem tão responsáveis, né, por essas características sensoriais desses alimentos, eles também são fundamentais na determinação da qualidade de cada alimento. Então, aquele alimento que está com um odor um pouco estranho, né, digamos assim, a gente já sabe que a qualidade dele não está muito boa, né? A coloração dele está um pouco esquisita. Então, tudo isso tem uma grande relação com esses compostos voláteis, justamente para a gente conseguir determinar a qualidade dos alimentos. Bem, eu acho que agora você já pôde perceber a importância, né, que a temática de hoje tem no seu dia a dia. E eu queria então ouvir a opinião da Camila. Camila, o que você está achando do programa e o que você está trazendo de novidade aí para quem está nos acompanhando? Olá, Anderson, olá, Luane, olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante para você, ouvinte, conhecer um pouco mais sobre a diversidade da área de alimentos. Por isso, deixe como dica um artigo que aborda a técnica trazida pela nossa convidada do nariz eletrônico na indústria, que tem relação direta com a qualidade de alimentos. Gestão de odores, fundamentos do nariz eletrônico. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigado, Camila. Beatriz, entrando agora um pouco no lado da ciência, né? Você que já trabalha com isso durante muito tempo, quais têm sido os principais avanços ou áreas relacionadas a compostos voláteis que têm se pesquisado? E o que você poderia citar, assim, de última relevância que você leu aí, que você identificou, de novas descobertas na área da ciência da nutrição? Então, professor, a cromatografia gasosa é uma das técnicas ainda muito utilizadas hoje em dia
para a determinação desses compostos voláteis, justamente porque ela consegue unir a alta eficiência com a sua autossensibilidade. Então, é uma das técnicas realmente mais relevantes. Mas hoje, muito tem se empregado, por exemplo, o nariz eletrônico em algumas indústrias, né? Porque é uma técnica com menor impacto sobre esses compostos de aroma e também uma técnica muito mais simples, a análise é muito mais simples e muito mais também low cost, né, que a gente chama, né, mais barata. Então, tem também outras técnicas como cromatografia multidimensional, tridimensional, que tem também uma relevância, tem tido uma relevância nos últimos tempos, né? Fluido supercrítico. Então, existem sim outras análises aí ao redor dos compostos voláteis, mas a nível industrial, determinação de qualidade de alimentos. Eu tenho visto muito essa coisa do nariz eletrônico, justamente pela rápida aplicação, pelo baixo custo, pela facilidade, né, até de preparo de amostra e tudo mais, e pelos resultados que ela oferece aí para a indústria, né? Então, a nível realmente de universidade, o que eu tenho visto mais é a parte de cromatografia gasosa, né? O problema da cromatografia gasosa é que ela, muitas vezes, no caso do café, por exemplo, imagina, mais de 1.000 substâncias voláteis, né? Mais de 1.000 compostos voláteis. A separação não fica tão boa, né? Ocorrem alguns errinhos aí, como, por exemplo, você separar, você conseguir extrair uma baixa concentração desses compostos e analisar esses compostos em baixa concentração, isso tem gerado alguns erros aí na cromatografia. Beatriz, além dos métodos, tem trabalhos associando benefícios à saúde ou modificações por escolhas alimentares? Como é que a literatura tem trabalhado isso? Então, vou falar um pouquinho do café, que é a área que eu tenho mais expertise mesmo, mas isso se aplica a qualquer outro alimento. Por exemplo, os diterpenos, né, como cafestol, caveol, que são compostos que a gente consegue analisar por cromatografia gasosa, eles têm aí, né, os trabalhos associam, né, esses compostos a inúmeros benefícios para a saúde, como, por exemplo, né, propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, né? Tem também alguns casos, né, de relacionar esses compostos a estudos para prevenção de câncer. Então, isso é só um exemplo de muitos outros que vêm sendo estudados por aí. Beatriz, agora vem um momento da polêmica aqui, hein? Eu estou me segurando para não fazer essa pergunta, mas assim, ela pode, se ela não render conhecimento, ela vai render entretenimento. Então, quem está aqui no podcast está acostumado a ter essas duas coisas. Vamos servir aí, né? Eu queria aproveitar isso que o Anderson falou e aproveitar que eu e você somos parceiras aí da área de nutrição comportamental, né? Uma área cada vez mais promissora. Eu fico aqui pensando, né, nessa questão do futuro, né? E queria aproveitar essa tua formação privilegiada, esse tripé de formação, para imaginar aí o tal do metaverso. Não sei se você já ouviu falar do metaverso, mas muito está se falando dele, né? Dessa realidade virtual, as pessoas já fazendo negócios, casando no metaverso, comprando coisas no metaverso. E aí, aqui, como, né, enfim, pessoa entusiasta da área de nutrição, eu fico me perguntando: será que a gente vai chegar nesse nível de evolução, pensando até na nutrição comportamental? Será que tem certos cheiros que já, né, que aquelas pessoas que cursam com uma compulsão alimentar ou com uma necessidade de redução de peso corporal poderiam se beneficiar dos avanços desses compostos voláteis, né? Porque eu já vejo algumas pessoas falando aí, principalmente os donos dessas redes sociais, né, investindo em acessórios do tipo luvas sensoriais, óculos que vão te dar uma sensação 3D, e aí eles vêm falando muito dessa questão do cheiro, do aroma, né? Então eu queria muito saber, assim, para além das evidências científicas também, se você puder trazer mais, mas assim, da tua opinião de pessoa com esse tripé de formação, o que a gente pode esperar aí do metaverso, aromas, nutrição, e quem sabe reeducação alimentar? Olha, professora, eu acredito muito que essa questão do aroma, né, até dessa questão, muitas vezes artificial, né, que muito se produz do aroma artificial e tudo mais,
Eu acredito que sim, ele é um gatilho, né? Dependendo do alimento que a pessoa seja viciada, esse aroma ele pode ser um gatilho para que a pessoa desenvolva aí uma compulsão alimentar, tenha realmente um exagero alimentar. Até a parte do visual e tudo mais, são gatilhos, né? Eu acho que essa questão do metaverso, ela tem os seus benefícios, sim, se muito bem utilizada, porém, se mal utilizada, ela pode ser perigosa justamente por gerar esses gatilhos para as pessoas erradas entre aspas, é claro, que tem essa maior propensão à compulsão realmente. Então, como toda tecnologia, acho que a gente precisa usar sempre de forma cautelosa, né? Beatriz, todo convidado que vem aqui no nosso podcast, a gente sempre pede que faça uma escolha, né, de uma imagem que represente um pouquinho o que é a ciência da nutrição, o que é a área que ele trabalha. Queria que você dissesse qual foi a imagem que você escolheu, né? Eu vou pedir até para a nossa equipe aí compartilhar essa imagem aí com quem está nos acompanhando, para poder ver a imagem. Aí ela apareceu aí. E você dissesse por que você escolheu essa imagem, né? O que essa imagem representou para você na hora de você escolher essa imagem para dizer sobre a ciência da nutrição. Então, professor, a verdade é que quando eu olho esses alimentos, né, quando eu vejo esses alimentos com tantas cores diferentes, tantas formas diferentes, eu só consigo pensar na composição química única de cada um e, consequentemente, na composição volátil também de cada um. E, para mim, professor, essa é a grande magia, né, da ciência da nutrição. Essa singularidade, né? Essas características únicas que cada alimento traz e nos oferece, né? E que venha contribuir aí para a nossa saúde. Então, foi por isso que eu escolhi essa imagem. Luana, nosso papo hoje já acabou, nem foi tão rápido que a gente nem percebeu, né? É verdade, Anderson. Cheirinho de sucesso, cheirinho de coisa boa. Mais um episódio de tema tão inovador e contar aí com essa visão e essa propriedade da Beatriz foi fundamental. Queria muito agradecer a você, Beatriz, e que você possa ter as portas do podcast abertas aí para as próximas novidades da área. Por agora, eu queria que a Bianca relembrasse aos nossos ouvintes, quem está vendo a gente no YouTube. E aí, já curtiram, né, esse vídeo? Dá lá um gostei, recomenda para o pessoal do grupo de WhatsApp. Vamos fazer circular cada vez mais as trocas que a gente tem por aqui. E por agora, eu queria que a Bianca relembrasse para cada um de nós e para vocês, aonde vocês podem ver outros episódios, aonde vocês podem, inclusive, sugerir temáticas, convidados para a gente pelas redes sociais, nosso site. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca. Beatriz, querida, por agora eu queria ter a oportunidade de abrir o podcast, o microfone do podcast Ciência da Nutrição para você, mais uma vez, para que você pudesse deixar algum recado, alguma reflexão, alguma última mensagem. Fica à vontade. Para finalizar. Bom, gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero deixar explicado que todos os não só em termos de composição, como completo, né, de cada alimento. Então, quem tiver interesse, eu fico à disposição. Eu acho que depois vocês conseguem o meu contato, enfim. É isso, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou nesse tempinho, conhecendo um pouquinho mais sobre compostos voláteis. Queria pedir no final que, novamente, quem ainda não é inscrito no canal possa se inscrever e curtir aqui no vídeo de hoje.
E eu acho que a nossa reflexão de hoje fica muito fácil, né? A Beatriz colocou justamente os compostos voláteis. São compostos bem pequenininhos, que às vezes a gente não dá uma importância muito grande, mas que ele faz uma diferença única na nossa vida, né? Com aquela diversidade que ela mostrou no final, a gente também espera que nessa diversidade de ambiente que a gente vive, o podcast para você seja uma coisa única e que, de fato, ele faça diferença na sua vida, para que você possa modificar, então, seus hábitos, impactando no dia a dia. E a cada dia a gente vai construindo. Obrigado a você que nos acompanhou. Continue divulgando o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.